Eu gostaria de saber o que é que mudou na visão de vocês após a incursão ao subúrbio ferroviário de Salvador. Bom, na incursão ao subúrbio, eu pude perceber uma nova visão, uma parte da cidade de Salvador que eu não conhecia. E depois dessa incursão, eu tive uma visão mais ampla, com certeza, porque no momento que eu estava lá, eu me sentia desolada, porque eu não imaginava. Quer dizer, eu tinha uma visão que não era exatamente o que eu encontrei lá. Eu encontrei lá mais e menos do que eu esperava. Mais no sentido de que eles são muito empenhados no trabalho dele, eles fazem com muita vontade de crescer na vida, mas infelizmente eles não têm as condições próprias para tanto. Mas com certeza mudou bastante para mim e hoje eu posso dizer que eu tenho uma nova visão da cidade e dessa parte. O subúrbio ferroviário é uma região periférica de Salvador, conhecida pela linha ferroviária que liga o bairro da Calçada, que fica na Cidade Baixa, até o bairro de Paripe, que fica na região noroeste. Contém 22 bairros onde se localizam 24,55% da população de Salvador. Infelizmente, a área sofre com o abandono do Estado, caindo no esquecimento. A população que mora lá não possui boas condições financeiras, sofrendo com a exclusão social, abandono, ausência de emprego, violência, péssimas moradias e pobreza. Apesar de todos esses aspectos negativos, é importante ressaltar que o subúrbio tem sua beleza natural. Eu realmente não esperava ver o que eu vi no subúrbio. Foi bem diferente do que as pessoas trazem pra gente. O sentimento que eu tive quando eu cheguei lá foi de pena. É um sentimento que eu julgo como errado e tudo, mas é a verdade. Quando apresenta pra gente o subúrbio pela televisão, pelos livros, até os professores trazem na sala, a gente imagina, mas é difícil a gente ver. Quando a gente vê, a gente tem a sensação. E ainda assim a sensação não é suficiente para poder explicar o sentimento real. O que eles vivem lá, eu nunca vou poder saber, porque eu não vivo isso na minha pele. Então eu acho que isso me fez crescer como pessoa. E eu acho que em alguns corações também tiveram esse mesmo efeito. O transporte ferroviário permite que um grande número de pessoas e bens se desloque diariamente pela nossa cidade. No início do século, a existência das ferrovias era de extrema importância para o escoamento das mercadorias, por serem elas muito volumosas e pesadas. Atualmente, o Brasil possui o maior sistema ferroviário da América Latina em termos de carga. O que você está achando da nossa incursão para o subúrbio? É muito bom porque nós podemos nos descobrir como pessoas, ver os contrastes sociais presentes em nossa cidade. Por exemplo, aqui temos as pessoas pobres, nós vivemos em um mundo isolado, onde nem pensamos para pensar nessas pessoas que estão sofrendo dificuldade todos os dias, sendo excluídas, onde não há intervenção do governo. Santana, eu gostaria de fazer uma entrevista com você. O que é que você está achando da nossa incursão para o subúrbio? Eu acho muito importante a gente fazer uma incursão para o subúrbio. Porque a gente vai desvendar as várias faces que nossa cidade tem e sair do restrito do nosso mundo. Nosso mundinho. É isso. E ampliar, sabe, a visão. Então eu acho muito importante e muito interessante que a gente faça isso. Até para quem não conhece, para poder romper barreiras, né? A urbanização ocorre a partir do momento em que uma grande quantidade de pessoas se desloca de uma área rural para as cidades, que são os centros urbanos. Um país urbanizado possui mais gente morando nas cidades do que no campo. No início do século XX, Salvador era formada em sua maioria por casas e sobrados. Os bairros eram distantes e eram utilizados bondes, carroças e carros, poucos, para a locomoção. Lugares como Praça da Piedade, Ladeira de São Bento, Praça 2 de Julho e Barra, localizados no centro da cidade, também possuíam essa característica, onde abrigavam também alguns palacetes. Em 1938, na gestão do prefeito Durval Neves da Rocha, foi criado o plano de remodelação da cidade, dando mais modernidade a Salvador. Foram feitas pavimentação, canalização de águas pluviais e ligação entre bairros através de pontes e viadutos.
Já em 1955, foi feita a construção da Avenida Vasco da Gama, lugar de grande fluxo e que possibilitou ligar o centro da cidade a bairros como Rio Vermelho e Amaralina. Nesse mesmo período, o estado era governado por Antônio Balbino de Carvalho Filho. Houve a construção da BR-324, trecho Salvador-Feira de Santana. No início da década de 60, a população de Salvador já era de 630 mil habitantes, sendo que apenas 30% da área do município era ocupada. Em 1964, foi dado início às construções de viadutos e túneis, melhorando assim o acesso a diversos bairros e melhorando o tráfego de veículos. Em 1967, na gestão do prefeito Antônio Carlos Magalhães, os 900 mil habitantes de Salvador passaram por mais uma era de mudanças. Foi um processo de reurbanização da cidade. Nesta época, a população crescia em larga escala e cada vez mais Salvador precisava se expandir para comportar o contingente e oferecer uma boa infraestrutura para a população. Já se encontrou. Eu fui registrado no último dos subúrbios, o bairro de Paripe. Quando Paripe era chamado de Julgado, era uma comarca abaixo de Salvador. Mas o limite urbano de Salvador cresceu tanto que Paripe criou tipo um anexo de Salvador e hoje é um bairro oficial de Salvador. E assim foi acontecendo com vários bairros de Salvador. A essa região suburbana, que começa mais ou menos ali, tá vendo como se fosse uma fábrica abandonada? Dali até São Tomé de Paripe são 22 bairros, ou 22 localidades, totalizando 600 mil pessoas. Qual é a fonte de renda principal aqui de quem vive no subúrbio? Pescaria. Não é a pesca. Todo mundo pode imaginar, a Baía dos Santos, a fonte de renda é a pesca, não é a pesca. Sabe por que não? A pesca aqui é uma pesca artesanal, não é uma pesca de indústria. Ali, quando a gente chegar lá no Porto do Cabrito, ali embaixo, vocês vão ver o pessoal vendendo um quilo de sardinha por 10 centavos. Então, seria um modo... 10 centavos. Estou falando sério. Então, qual seria o principal meio de sobrevivência? O mesmo do restante da cidade. Serviços, comércio e serviço. Eu queria saber se a senhora trabalha em algum lugar, a senhora tem trabalho? Eu só trabalho com peixe. A senhora trabalha com peixe, a senhora consegue viver? Como que você ganha peixe? No mínimo possível, mas tem que dar. Tem que dar. E a senhora mora aqui mesmo em Salvador ou a senhora veio de outro lugar? Não, daqui mesmo em Salvador. Por que fez a senhora morar aqui? Nasci criada aqui mesmo. Você nasceu aqui por aqui pela Ribeira, Aqui pela em calçada, Plataforma. e a senhora fica aqui, nunca saiu daqui? Não. E a senhora tem o costume de ir em Salvador e Na cidade, com no certeza. shopping, Com certeza. compra tudo direitinho? Direitinho. E as suas filhinhas, elas têm quantos anos? A minha caçula tem 13 anos. E a mais velha? A mais velha tem 27. A senhora tem quantos filhos? 5. Tem 5 filhos? Todos né? eles trabalham com a senhora, vendendo peixe? Não, 2 moram em Juazeiro. Hum, E os 3 que moram comigo só estudam. só estudam, E né? eles estudam aqui mesmo ou eles têm que se deslocar Não, daqui? estudam aqui mesmo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção.